Olha, eu estou falando aqui com vocês neste dia 11 de setembro de 2017. São 16 horas e 51 minutos, quase 5 horas da tarde. Agora há pouco eu estava dando uma olhadinha na CNN e me comoveu muito aquelas imagens de milhares de pessoas no Marco Zero, em Nova York, onde estavam as Torres Gêmeas, e diante do Pentágono em Washington. E me comoveu muito porque vocês sabem que morreram centenas e centenas de pessoas naquele 11 de setembro. Né? Eu acho que é uma justa homenagem que os americanos prestaram ali, prenteando os seus mortos por aquele ataque, aqueles ataques, né? Aqueles ataques criminosos, sanguinários, desses malucos terroristas islâmicos, né? Mas não era sobre isso que eu queria falar hoje aqui com vocês. O que eu quero falar hoje com vocês é sobre arte. Imagine só, eu falando sobre arte, né? É que durante todo este final de semana eu acompanhei esse imbróglio relacionado com aquela exposição de, entre aspas, mostra artística, né? Do Santander Cultural aqui em Porto Alegre. Fiquei surpreso ontem, domingo de tarde, quando o Banco Santander mandou fechar o Santander Cultural, simplesmente fechou as portas do Santander Cultural e cancelou a exposição que estava ali em andamento. Eu fiquei um pouco surpreso porque eu não imaginava que o Banco Santander reagisse tão rapidamente às pressões que desde sexta-feira ocorriam nas redes sociais contra essa mostra chamada Queer Museu, reunindo ali obras que eles classificaram de artísticas, na verdade apologias à pedofilia, à zoofilia, à pornografia, a apologia à vilania religiosa. Eu escrevi muito sobre isso nesse final de semana. Bastante, continuo escrevendo, inclusive, nesta segunda-feira. Mas o que eu quero registrar é que as redes sociais, a internet, blogs e sites, inclusive como o meu, www.polibiobraga.com.br, fizeram esse enfrentamento sozinhos. A chamada mídia tradicional, a nacional ignorou o assunto, mas a local, a mídia tradicional local, rádio, televisão, jornais, sobretudo o Jornal Zero Hora, que é o mais importante, essa mídia tradicional, primeiro ela divulgou o quanto pôde que iria acontecer essa mostra no Santander Cultural. Quando abriu a mostra há cerca de um mês, a cobertura da mídia tradicional em relação à mostra foi assim alguma coisa fantástica, né? E agora, diante da reação do público, né, usando as redes sociais, de blogs e sites como o meu, diante dessa reação irada em relação a essa apologia da pedofilia, da zoofilia, da pornografia, da vilania religiosa, em função dessa reação que desbordou inclusive das redes sociais, porque a verdade é que o Banco Santander começou a perder contas correntes, começou a perder em massa correntistas, né? E algumas das suas agências inclusive foram pichadas aqui em Porto Alegre. E o Santander Cultural foi frequentado por pessoas, por porto-alegrenses irados com aquilo que estava acontecendo. E lá dentro mesmo do Santander Cultural, muita gente foi para o enfrentamento com os curadores e com o pessoal que estava lá fazendo o monitoramento daquela chamada exposição de artes, entre aspas, eu previno aqui. Bom, eu abordei muito este assunto aqui. E não vai concluir por aí, né? Porque vários advogados com os quais eu tenho relacionamento, inclusive, já protocolaram representações no Ministério Público contra os diretores do Santander e os curadores da mostra. Foi o caso, por exemplo, do advogado Bruno Dornelles, do advogado
Pedro Lagomarsino, o advogado Adão Baiano chegou a cancelar a sua temporada na praia para vir a Porto Alegre para registrar um boletim de ocorrência na polícia, porque o que estava ali exposto batia de frente e bate de frente com dispositivos de primeira grandeza da Constituição Federal e do próprio Código Penal, quanto mais do Estatuto da Criança e Adolescente. Vocês imaginam que caravanas de crianças foram conduzidas ali para dentro do Santander Cultural para ver aquilo ali. Quer dizer, homens com os membros expostos completamente nus, homem promovendo sexo com outro homem, mulher com mulher, crianças, inclusive com inscrições na frente delas ali, criança viada, é nesse diapasão. Né? Então, eu vi, para surpresa minha, nesta segunda-feira, até pessoas conhecidas minhas, amigos meus, alguns poucos, é verdade, se insurgindo contra aquilo que chamam de censura às artes. Vão começar a queimar livro, disse Juliano Corbellini. Ora, quem é que queimou o livro? Foram os nazistas na Alemanha nazista. Por acaso nós estamos aqui no Brasil nazista? Isso aqui é uma ditadura? Nós temos ditadura aqui no Brasil nazista? O Corbellini, logo o Corbellini, outras pessoas, jornalistas, escrevendo sandices desse tipo, aí para defender o quê? Defender isso aí que eles classificam como, eu insisto, obras de arte, né? Como manifestações artísticas, né? Quem é que diz que uma obra de arte X ou Y é realmente uma obra de arte? Quem é que diz? Normalmente quem estabelece isso é a academia, a universidade, alguns críticos de arte que se arvoraram em críticos de arte, que se arvoram em críticos de arte. Uma parte da chamada inteligência é tudo gente ou é da esquerda, são comunistas, ou andam perto disso aí, ou inocentes úteis, enfim, essa gente aí. Aliás, ficou bem claro para mim isso aí, né? Quem é que vai dizer para mim que esse tipo de arte contemporânea, que eles dizem que isso nem arte contemporânea cá para nós, né? Que essa arte contemporânea é arte realmente porque a academia está dizendo isso, porque alguns críticos de arte estão dizendo isso, porque a chamada inteligência está dizendo isso? Ora, senhores, por favor, essa arte contemporânea que está aí, essa do Santander, isso aí é uma fraude, é um lixo. Inclusive essa do Santander a serviço da pedofilia, da zoofilia, da pornografia, da vilania religiosa, claramente a serviço disso, porque está a serviço dos renegados sociais. Então, tem algum valor estético nisso aí que possa me comover? Essa obra de arte, entre aspas, tem algum valor estético? Olha, eu gostaria de saber, né? Porque o que eles estavam tentando ali? Mudar a realidade? Dizer, mostrar aquilo como sendo a realidade? Porque esses são os argumentos que usaram. Não, vou mostrar a realidade. Mas que realidade, cara, página? Eles estão tentando mudar a realidade. Como se a nossa realidade fosse uma realidade onde crianças estivessem praticando sexo com adultos livremente, como animais praticando sexo com adultos livremente ou com crianças, né? Como se as religiões devessem ser tratadas com vilania. Ora, senhores, quem tem que dizer se é arte ou não é arte aquilo que nós estamos vendo são os frequentadores desses ambientes. Bom, só para finalizar, eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês. Hoje, nessa segunda-feira, dia 11 de setembro, quando eu li a lista de quem está a defender essa exposição cancelada em boa hora no Santander Cultural, quando eu vi aquela lista de quem está ali, me convenci de que nós estamos certos mesmo, né? Agora, pela primeira vez em muito tempo, essa gente lá da Zero Hora que se arvora em ser os nossos tutores artísticos, essa gente que está encastelada nesses partidos comunistas desmoralizados pela corrupção de seus líderes, que se arvora em tutores
do que devemos interpretar como arte contemporânea ou não, essa gente toda, todos eles nessa mesma lambança aí. Eles não aprenderam nada e não esqueceram nada. Só que agora eles não falam mais sozinhos, não. E não nos intimidam mais, porque agora eles têm um contraponto que somos nós que estamos fazendo. E nós não vamos deixar que usem a liberdade para acabar com a nossa liberdade. Mesmo dessa forma oblíqua, porque é isso que eles pretendem de verdade. Eu volto amanhã.